Bem, pessoal, hoje nós iremos trabalhar na caracterização de falar sobre tópicos de geotecnologias, geoinformações e sensoriamento remoto. É um prólogo, é o início, e a intenção desse primeiro conteúdo não é exaurir, obviamente, o conhecimento, mas sim fazer um breve apanhado para que nós possamos adentrar a um conteúdo que será aprofundado, explicitado à frente. Um detalhe bem interessante de se falar que a Lua, chamada de satélite natural, é para introduzir ao conhecimento de que seria a órbita, né? A órbita que vai dar alusão ao satélite. Então, a Lua ela é considerada como um satélite natural. E natural, obviamente, que não foi produzido por atividade humana. Ela está sincronizada com a órbita da Terra, né? Tá sincronizada. Tem uma gravidade que é 6 vezes menor que a gravidade observada na Terra. Mais uma vez, faço um vocativo. Pessoal, mas por que falar da Lua? É para introduzir o conceito de orbitar, né? A Lua, no sentido da órbita da Terra, uma diferença de massa e uma diferença de gravidade. Então é fundamental esse entendimento entre uma diferença de massa que influencia na característica da gravidade e de orbitar, né? Então isso se justifica em qual sentido? O espaço e o tempo são curvados pela presença de um corpo muito massivo. Olha a Terra aí, ó. Isso gera uma atração que denominamos de gravidade. Então, o que seria essa atração? É devido a um diferencial, a uma diferença de um gradiente de massa, né? Então, nesse sentido, a Terra, por ser muito massivo, ela curva, ela provoca uma curva no espaço-tempo que gera a gravidade, e a Lua ela orbita, né? Pega essa lógica aí, guarda essa lógica, bora trazer para satélite, né? O que são satélites artificiais, né? Qualquer corpo feito pelo homem colocado em órbita ao redor da Terra ou de qualquer outro corpo celeste. Esse de qualquer outro corpo celeste já é algo bem mais restrito. Mas como nós podemos ver aqui, você tem aqui corpos que estão na órbita. Você pode ver pelas imagens. Vamos fazer uma análise bem simplória. Eu cito que são tópicos que nós estamos abordando, mas o porquê que, principalmente após a Guerra Fria ou durante a Guerra Fria, a ida do homem à Lua, sobre todos os seus desdobramentos e teorias que existem sobre o fato. Mas o que acontece? A tentativa das nações imperialistas, nações que buscavam uma globalização, de lançar seus satélites e ter um aspecto de varredura do território do globo. Ou seja, é como se não existissem mais fronteiras, barreiras, né? Então, cada nação, aí a gente está falando de nações muito poderosas, jogava os seus satélites na atmosfera para orbitar e se fazer lançamento de canais de TV, sinais para celulares, sinais de análise de reflectância para GPS, para análises militares e afins, e outros, né? Então, pelo sentido de orbitar, coloca-se corpos celestes em órbita. Pessoal, um satélite que foi lançado lá em 1980, um exemplo, ele precisa ser trocado? Ele continua em funcionamento? Geralmente não. Os grandes estudos espaciais, com introdução de novos recursos tecnológicos, trocam, né, esses satélites rotineiramente. Uns
são direcionados ao oceano, entrar na órbita da Terra, queimar e como um lixo para o oceano. Outros são considerados lixo espacial e ficam vagando lá pela órbita, né? Uma órbita muito grande. E o que são esses satélites? São equipados com painéis solares, né, que são fotocélulas. Eles possuem a característica de combustível que é usado nos foguetes, né, para poder lançar em órbita. Eles têm sensores, câmeras, instrumentos que servem para monitorar o sistema de navegação que controla a sua órbita, a velocidade e a altitude. Um detalhe bem interessante é que muitos de nós vemos nas imagens, né, o satélite parece que está parado, né? Na verdade, ele está num movimento muito grande, né, uma velocidade muito característica, que por vezes pode sim ter problemas com choques com outros corpos que estão na órbita, que pode causar acidentes, né, e vamos dizer assim, sinistros a esse material, mas eles estão em altíssima velocidade. Avançando nos conceitos, nos tópicos, e o que seria um georreferenciamento, né? Em abril de 1973, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos iniciou formalmente o programa de desenvolvimento de um sistema de navegação por satélites de segunda geração, denominado Sistema Global de Posicionamento, chamado Navistar ou GPS. Um detalhe bem interessante o fato de ter lançado formalmente quer dizer que já existia? Sim, já existia. E ele tinha encriptação militar, já era utilizado para fins militares. E, obviamente, quando optou-se para o lançamento desse sistema de georreferenciamento, ou seja, o que seria terra, referenciar, identificar num ponto entre latitude e longitude, né, entre os meridianos e a linha do Equador, né? Então, qual seria a ideia? De tornar isso uma forma que possa ser utilizada pela iniciativa privada, pelos cidadãos comuns, e que isso gere lucro, né? Dinheiro, sim, que gere dinheiro, que isso possa trazer inúmeras possibilidades financeiras para as nações, e assim um poderio econômico e uma espécie de dominação do mundo por ter patentes, né, em relação a isso, que já é o que acontece. Os iPhones e todos os outros, né, componentes eletrônicos que existem, que obviamente as empresas pagam royalties para a utilização. Mais tarde, neste mesmo ano, juntaram-se ao projeto representantes militares e civis de todas as forças armadas norte-americanas, da Guarda Costeira dos Estados Unidos e dos países da OTAN. Então, essa análise de georreferenciar seria de mapear o globo com uma capacidade de localização de pontos, né, muito consistente. Hoje admite-se que um satélite consegue fazer mapeamento de uma área de 1 metro quadrado, né? O cara lança uma bomba, um exemplo militar, a estimativa de erro não é maior do que 3 metros. Então assim, algo muito incrível, né? O nível que nós chegamos. Esse sistema aí do sistema Navistar GPS, né? Então aqui, ó, você vê os satélites transitam em sinais de radiofrequência. Tem hoje em dia o RFID, rádio em frequência, interferência, identification, né? Identificação. Ele é utilizado, por exemplo, nos sapatos dos corredores que vão dar o trajeto. Ele é utilizado em equipamentos eletrônicos. Ele pode ser utilizado. Eu lembro que eu fiz um trabalho em 2004 que eu utilizava o RFID num brinco auricular de bovinos, né, para mapear eles dentro de um sistema de fazenda. Quer dizer, são inúmeras as utilizações. Por exemplo, o radiofrequência ela pode ser utilizada dentro de supermercados, né, com etiquetas que são colocadas em produtos. Então são inúmeras possibilidades. Elas podem ser utilizadas para a rastreabilidade. Por exemplo, dentro desse sistema, fazendo tópicos, né, a gente está nesse bate-papo. Por exemplo, uma pessoa teve seu iPhone furtado ou roubado. Tem como identificar
a localização exata desse celular. O problema seria reaver, né, esse bem que poderia estar dentro de um local perigoso. Mas o sistema hoje há essa possibilidade. É utilizado em caminhões, carros e etc. Então aqui você vê essa utilização, olha, comunicação com vários sistemas, né, no caso militares aqui, mas a gente pode estender a isso a cidades e amplas aplicações, né. Aqui é um mapeamento de um imóvel rural referenciando, isso é bem interessante, referência, os vértices de seu perímetro ao sistema geodésico brasileiro. Cada país tem um sistema geodésico seu, sim, obviamente, definindo sua área, sua posição geográfica, serve para regularização registral dos imóveis rurais, segundo a nova legislação que é vigente em relação ao país. Estamos trabalhando em tópicos. Pessoal, me dá uma dica aqui. Por exemplo, você vai fazer um projeto agrícola, ou você vai fazer um projeto de infraestrutura muito grande, muito consistente. Obviamente que você não vai poder fazer o mapeamento dessa área, uma posição geográfica dela, com uma estimativa de erro de um desvio padrão muito grande em relação à média. Você não vai poder fazer isso. Você tem que ter, nessa análise desse projeto, algo que nós chamamos de acurácia e precisão. Para que você obtenha acurácia dos pontos geográficos e precisão, você precisa de um equipamento consistente. Então, nesse sentido, de georreferenciamento rural para todos os projetos importantes no país, em vigor, em vigência no país, você tem que usar uma característica de um GPS geodésico. É um GPS diferente, com uma acurácia e uma precisão, com umas análises diferentes ao GPS, vamos dizer assim, marítimo, GPS portátil, GPS de mão, é diferente. Então, quer dizer que existem sistemas de GPS que podem ser utilizados pela iniciativa privada, por autarquias, que eles têm uma acurácia e precisão diferente, sim, existem. Um conceito bem importante de abordar também seria o conceito de vértices, né? Serão muito utilizadas essas terminologias e denominações ao longo do tempo. Os vértices do prisma do triângulo são pontos onde 3 arestas se encontram. Em geral, um vértice é um ponto onde 2 ou mais segmentos de linha se encontram. Você pode perceber aqui, é denominado então vértice. E é claro que dessas arestas e desses pontos de encontro você vai ter um referencial. A área de ponto A, ponto B, que em detrimento à área tal, ou confronta com a área X, que diretamente a área Y, você vai referenciando, você vai colocando referências em relação aos vértices. O que seria um georreferenciamento? É você identificar, obviamente, com as referências que são de latitude e longitude, os pontos, confrontando aos mesmos a referenciais. Claro que dentro de um plano. E esse plano vai ter uma escala, obviamente. Um exemplo. Então você tem aqui, olha, vértice. Tem os vértices aqui, área A, área B, B com C, C com D. Então, aqui eu posso fazer uma linha aqui no meio. Você pode, a partir do momento que você mapeia, né, os pontos, dentro desses pontos que são mapeados, há sistemas, nós veremos lá na frente, que você pode trabalhar essa área fazendo micro, vamos dizer assim, análises, pontos maiores, fazendo análises geométricas dentro aqui de acordo com o plano, com o projeto, com o registro técnico do que se quer trabalhar dentro de uma área dessa. A pessoa pode ser uma área de agricultura e aqui vai ser um pivô central, um exemplo, que vai irrigar essa área. Você pode fazer um georreferenciamento para um pivô central e a pessoa vai tirar água de um rio aqui, pode ser feito também, entendeu? Você vai referenciar. A B em referência à área tal, a estrutura Y, você vai poder fazer dentro desse mapa as análises que são interessantes. Essas geotecnologias, geralmente, elas são utilizadas nas aplicações ambientais, né? Hoje em dia, professor, é possível se construir um conjunto, vamos dizer assim, residencial de diversas torres. Um exemplo, 10 torres para moradia de 1.500 famílias, um exemplo hipotético.
Você não vai poder fazer um projeto desse estrutural sem que você tenha o impacto ambiental, seja o relatório ambiental, sem que você tenha a licença ambiental, sem que você tenha um estudo hidrológico do solo, saber onde são, se tem manancial de água, onde vai ser o tratamento de resíduo de esgoto, vai ter uma estação de tratamento de esgoto, um ET, né, que o pessoal fala. Como vai ser esse procedimento? Você vai ter que contar uma história de início, meio e fim técnica, de acurácia, né, técnica, para que seja aprovado dentro das secretarias de meio ambiente, que podem ser municipais e até mesmo em nível estadual. E até mesmo em nível federal, né, em muitas situações, dependendo do que vai ser a aplicação, né. Então, esses estudos geotecnológicos, eles têm em si uma funcionalidade para aplicações ambientais. A gente não vê isso sendo aplicado em alguns outros países. Obviamente, há países que têm um registro de punitivo, severo e punitivo para danos ambientais divergentes de outros, né? A China hoje ela é duramente criticada por ela ter uma flexibilidade, uma flexibilização muito grande em relação a danos ambientais. Os próprios United States of America, né? Os Estados Unidos, eles não são um país assim tão preocupado em relação à questão ambiental. E de alguns pontos sim, em outros não. Continuando. Então a gente tem aqui, ó, uma breve exposição de um geodésico, né, um GPS geodésico, que é a estrutura, o nivelamento da base, tem todo o componente, vamos dizer assim, eletrônico dele. Ele é bem caro, viu? Um geodésico desse tem preços variados, mas ele é bem caro. Eu estava vendo uma reportagem outro dia de um equipamento geodésico desse que passava de 250 mil reais, que tinha outras aplicações. Aqui dentro de uma análise dessa de um equipamento, você vai fazer o georreferenciamento de uma área com um profissional. Qualquer profissional pode fazer isso. Bem, saber fazer é uma coisa. Assinar projeto, ter registro, ter confiabilidade técnica para se aprovar o projeto é outra. Bem, continuando. Uma pergunta que é muito recorrente, que é feita de um modo bem consistente, é quais as diferenças entre o GPS geodésico e um GPS marítimo, um exemplo. O GPS de navegação funciona como a observável pseudodistância e de tal modo lhe confere uma precisão de alguns metros, né? Excelente localização para pontos de determinação de rotas, levantamentos menos precisos, que seriam o GPS mais portátil, também conhecido na língua americana, no caso inglesa, né? que fala de mobile, né? Então, eu posso fazer uma marcação de reserva legal, mapeamento de área de uma fazenda, reserva legal, usando um GPS com essa acurácia? Pode. Você pode, dentro de uma fazenda, você fazer um estudo, um levantamento de reserva legal, você vai coletar os pontos, depois você vai levar para um software adequado, os softwares que eu não vou fazer propaganda aqui, né? Mas existem softwares adequados para se trabalhar esses pontos. Você pode fazer um estudo de levantamento de uma fazenda, né, de uma área. Você pode fazer isso. Se eu quero fazer uma trilha, quero mapear uma área de trabalho, eu posso utilizar esse tipo de GPS? Você pode, sim. Ele claro que, um exemplo, você tem 1000 metros, 1 quilômetro, você tem uma estimativa de erro para cada quilômetro. Muito é perguntado sobre a diferença entre o GPS geodésico e o GPS marítimo. Bem, o GPS geodésico e o marítimo, a grande diferença, ela está no sentido da maior precisão na acurácia dos dados que são levantados. Então, o GPS geodésico, ele tem consideravelmente uma precisão e uma confiabilidade muito maior em relação aos pontos que são auferidos, né? Então, a grande diferença seria isso. Uma outra análise que a gente precisa trazer para a discussão é um conceito físico que é chamado do efeito Doppler, né? E o que seria isso? O efeito Doppler é um fenômeno físico ondulatório,
são ondas eletromagnéticas, né, que ocorre quando existe aproximação ou afastamento relativo entre uma fonte de ondas e um observador. Esse fenômeno acontece pelo fato de que a velocidade de propagação de uma onda, seja ela qual for, depende exclusivamente do meio pela qual essa onda propaga-se. E a gente vai perceber agora que, dependendo da referência do observador, você tem interferência na qualidade, né? Então, assim mesmo que as fontes de ondas ou o observador mova-se, a velocidade de propagação da onda não se altera. No entanto, ocorre uma variação no comprimento de onda e na frequência da onda, no caso que captada pelo observador. Então, esse efeito Doppler é uma das fontes que existe de variação em relação à qualidade do sinal. Então, a gente tem por exemplo, uma tríade, né? Por exemplo, que você vê aqui, ó, 3 satélites orbitando numa estrutura geométrica, e cada um, ó, 6 segundos, 4 segundos, 8 segundos. Então há uma triangulação, né, de sinal para que se obtenha uma melhor qualidade, dada a geometria dos satélites que estão orbitando, né? Tem diferenças dos sinais entre cada um deles que é absorvido. Ainda no conceito, a gente vai abordar o conceito de precisão do sistema, né? A gente está falando de precisão. Então, principais fontes de erros que afetam o sistema: a disponibilidade seletiva, que é a mais importante, atrasos ionosféricos e atmosféricos, a gente está falando do meio, né? Erros nos relógios dos satélites e erros dos receptores. Porém, a gente vai dar ênfase que a degradação intencional ou disponibilidade seletiva é de longe a maior fonte de erro do GPS. E por que intencional? É intencional devido à encriptação militar também, né? Será se é desejável que se disponibilize alta precisão do sinal de satélite, da qualidade desse sinal para a iniciativa privada, para a sociedade em geral? Um exemplo, como eu falei anteriormente, se você for ver na guerra hoje da Ucrânia, estamos gravando esse vídeo na época da guerra da Ucrânia, há uma dependência muito grande hoje em dia dos sistemas vamos dizer assim, de geointerpretação de dados, daquele mapa onde se processa uma guerra. Então você tem armas que necessitam dos sinais de satélite. Aí fica a pergunta: qual tipo de satélite está sendo utilizado? É dos Estados Unidos? É de outros? Esse sinal ele tem que chegar. Ele tem que ser passado para que possa, né, realmente estar se fazendo a recepção do sinal. Então, em nível militar hoje, é possível que isso seja trabalhado, né, dos satélites. A gente tem aqui, ó, todos os receptores de GPS são projetados para selecionar uma configuração de satélite que proporcione melhor geometria. Então a gente percebe que, ó, essa angulação aqui dos satélites em órbita, eles conferem uma boa geometria. Um barco, né, que tem aqui, ó, uma geometria ruim, ó. Então há interferência na precisão. O serviço de posicionamento preciso, acessível somente para usuários militares e outras agências governamentais dos Estados Unidos, é considerado como um detetor de precisão da ordem de 12 a 15 metros, né? Aí a gente fala de 95% de probabilidade. O que é isso? A gente está falando com nível de confiabilidade estatístico. Ele está usando uma probabilidade de 95%. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma avaliação de 100 testes, até 5 erros ou 5 análises que estão fora desse padrão aí, admite-se como aceitável. 6, 7, 8 amostras que estejam fora do padrão, já sai o nível de confiabilidade estatística. É interessante saber o conceito de desvio padrão, sim, fundamental. É por isso que a gente fala assim que, olha, tu vai estudar uma matéria, mas ela é transversal e ela é interdisciplinar. Várias áreas de conhecimentos atuam transversalmente para que você tenha um completo entendimento. O serviço de padrão de posicionamento acessível aos demais utilizadores, como todos os erros acima mencionados, mais a degradação intencional ou disponibilidade seletiva, olha, introduzida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, apresenta uma precisão de 100 metros. Então, essa degradação ela é intencional. Bem, ainda no campo da análise de precisão do sistema, podemos ver aqui, olha, serviço de padrão com posicionamento com degradação, tá? Ó, SPS, ó, com degradação. Olha a precisão, 100 metros.
não satisfaz as características aqui citadas. Serviço padrão de posicionamento sem degradação, ó, 30 metros, não satisfaz as características aqui citadas. Serviço de posicionamento preciso, ó, 15 a 21 metros, não satisfaz as características aqui em cima citadas. GPS diferencial, aí ó, 3 metros, satisfaz as características em cima citadas. Vou dar um exemplo desse serviço de sinalização náutica. Por exemplo, numa questão de choque de placas tectônicas, de deslocamento de massa significativo, de massa de terra, que possa vir a causar tsunamis, os sensores eles podem avisar, né, o deslocamento de massa de água, de solo, e avisar as centrais de monitoramento para que elas saibam que está ocorrendo um tsunami. Então isso é possível através do sistema de GPS. Temos aqui o conceito de estação total. Por que estação total? Porque é a junção do teodolito eletrônico digital com o distanciômetro eletrônico montados no só bloco. Então ela tem a capacidade de ver o ângulo e ela vê a distância. Então a estação total é um instrumento de eletrônico utilizado na medição de ângulos e distâncias, por isso o nome é de estação total, amplamente utilizado. Quais assim as aplicações mais interessantes dos satélites hoje em dia em relação ao GPS? Uma das aplicações via satélites é o que prometeu o homem mais rico do planeta, o Elon Musk, que teria Starlink, um dos melhores qualidades de satélites, né, e sinais de internet do mundo. Só que o preço está sendo bem salgado, dizem que vai chegar a um valor de R$700 aqui no Brasil. Ele vai trabalhar aqui com uma grande quantidade, eu vou ver se eu acho aqui para vocês, de satélite em órbita. Vou ver se eu acho aqui, só para explicar tecnicamente, não achei. Mas ele vai trabalhar com satélites em uma órbita. Tá aqui, como eles estão em baixa órbita, o tempo de envio e recepção de dados entre o usuário e satélite e a latência é menor do que satélite em órbita geoestacionária. Então, a ideia dele, Starlink, internet é um sistema de satélite de baixa órbita, constelação com 4.000 satélites localizados a cerca de 550 km da Terra. Então ele promete uma internet de altíssima qualidade e sem interferência, né, de perda de sinal. Porém, essa análise aí está gerando muito conflito em relação ao custo, né? Em relação ao custo está sendo muito criticado. Para essa análise aqui de significância do sensoriamento remoto, a ideia seria a obtenção de dados de modo remotamente. Eu lembro que um passado não tão distante, né, no final da década de 90, quando eu iniciei minha primeira graduação, nós fazíamos análises através de fotogrametria, que é o sensoriamento remoto, né? A parte sensorial era feita por fotos de imagens que eram tiradas de aviões, né, satélite, mas era uma coisa muito além. Não existia smartphone, iPhone, não existia esse tipo de análise. Hoje a gente tem até o Google Earth, que você pode fazer análise de área, você pode fazer distância linear, você pode ter ideia de volume, uma série de processos que podem ser utilizados, que estão aí amplamente divulgados. Uma definição de sensoriamento remoto seria a ciência e a arte de coletar dados ou informações de um objeto a partir da energia refletida por esse objeto. Vem da ideia de ondas eletromagnéticas e de reflectância. Os satélites artificiais são exemplos de sensores remotos porque são capazes de captar energia eletromagnética refletida ou emitida por objetos ou alvos na Terra, por meio de sensores. A gente vai chamar de sensores passivos ou sensores ativos. Desse conceito de reflectância, isso é fundamental para entender o sensoriamento remoto. Reflectância seria a proporção entre o fluxo de radiação eletromagnética incidente numa superfície e o fluxo que é refletido. Frequentemente, a reflectância é apresentada sob a forma de porcentagem. Então, olha, você vê aqui uma superfície, ângulos iguais, né? Aqui é uma superfície rugosa com uma análise difusa, né, de reflectância. Além do ângulo de incidência e principalmente rugosidade da superfície, que determina a maneira como um objeto reflete a radiação, tipos de reflectância: especular,
Superfícies planas refletem como espelhos, em que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Olha aqui, ó. Difuso. Superfícies ásperas refletem uniformemente em todas as direções. Ó. O que a gente pode intuir aqui? A gente pode intuir que a reflectância de uma floresta amazônica, de um oceano, de uma área de agricultura, de uma área de solo desnudo, de uma área de uma cidade, a reflectância é diferente, divergente. Então, esses sensores remotos, essa análise de passivo e ativo, ela tem interferência justamente pelas superfícies divergentes que se encontram. Um outro conceito muito interessante de nós entendermos é o conceito de radiação eletromagnética, né? Então, é uma oscilação em fases de campos elétricos e magnéticos que, autossustentando-se, encontram-se desacoplados de cargas elétricas que lhe deram origem. Muito interessante isso, olha só. A gente tem aqui, olha, o sentido do movimento da onda. Quanto à reflectância, é a proporção entre o fluxo da radiação eletromagnética incidente numa superfície e o fluxo que é refletido. Frequentemente a reflectância é apresentada sob a forma de porcentagem. Então, teremos a superfície. Quando essa superfície é plana, você tem angulações iguais. Quando se apresenta uma superfície rugosa, você tem uma reflectância difusa. O ângulo de incidência, principalmente da rugosidade da superfície, determina a maneira como o objeto reflete essa radiação, como foi mostrado. Então temos o especular, que superfícies planas refletem como espelhos, né, ângulos iguais. E temos difuso, que são superfícies ásperas que refletem em todas as direções, que é uma reflectância difusa. Então nós temos aqui, ó, leaf, né, folha, né? Então você tem aqui, ó, as ondas eletromagnéticas, né? Olha, sensor remoto usando o sistema passivo, ó. Aí ele fala aqui, ó, remoto usando o sistema ativo, ó, sensor ativo, ó, passivo. Olha aqui, ó, passivo, ativo, ó. Olha aqui, ó. Você pode ver a diferença. No campo da radiação eletromagnética, o eletromag, é interessante nós falarmos que é uma oscilação em fases de campo eletromagnéticos, né, que autossustentando-se encontram-se desacoplados com cargas elétricas. Mas é interessante que a gente vê o sentido aqui da onda. Ó o sentido da onda aqui, ó o sentido da onda aqui, ó, esse sentido da onda. Então você vê aqui, ó, perpendicular e transversal, ó, perpendicular e transversal, ó, perpendicular e transversal. Então, ó, perpendicular e transversal. As oscilações dos campos magnéticos e elétricos são perpendiculares entre si e podem ser entendidas como propagação de uma onda transversal, cujas oscilações são perpendiculares em direção ao movimento da onda, conforme foi explicado. Esse aqui é o espectro do visível, do que é visível. Então, vem de 400 a 700. É muito semelhante ao espectro que é absorvido como radiação fotossinteticamente ativa. Muito parecido. Olha aqui os comprimentos de onda, que você acabou do espectro lá, olha, são diferentes os comprimentos de onda, são radiações, né? Então, as ondas de eletromag, elas são aplicadas em rádio, televisão, radares, sistema de comunicação sem fio, sistema de fibra ótica. É utilizado também a agricultura de precisão, que seria a preparação do solo, do plantio, acompanhamento da lavoura, colheita. Então você tem aplicação em taxas variadas, você tem acompanhamento fitossanitário, você tem acompanhamento de aplicação de defensivos agrícolas, colheita com sensores, mapas de áreas mais produtivas, análise de solo através dessa reflectância. Então todo esse tipo de análise pode ser mensurada através da agricultura de precisão. Você tem hardwares e softwares especializados para que se possa fazer essa análise. Na agricultura de precisão ainda você pode fazer cartografia, sistema de informação geográfica, sistemas de posicionamento global, monitoramento de produtividade das culturas, sensoriamento remoto, veículos aéreos não transportados, aqui denominado de VANTs, todo drone é um VANT, né? Sensores para solo de planta, análise de dados especializados, gerenciamento com intervenções em taxas variadas. Algumas pessoas elas têm essa dificuldade de entendimento que é um VANT,
e que é um drone, né? O drone ele tem que ser pilotado, um VANT ele pode ser remotamente, né, conduzido pelo sistema. Então, na agricultura de precisão, você pode fazer monitoramento, análise, ações e informações à distância, remotamente. Não há necessidade de o gestor estar propriamente dito o espaço físico dele dentro de uma fazenda, de um sistema de produção. Já tem a possibilidade de fazer à distância. Então, envia e recebe sinais de satélite, permite fazer um levantamento da situação da lavoura. Então, a John Deere, né, que é uma empresa de tecnologia por ramo da agricultura, amplamente já vem divulgando suas plataformas para o futuro com internet das coisas, né? Então, a navegação da área, a aplicação do GPS, navegação da aérea, marítima, terrestre, levantamentos topográficos e geodésicos, mapeamento, sistema de informação geográfica, orientação de máquina, monitoramento de veículos, agricultura de precisão e outros. Nós sabemos que tem aplicação no campo de encriptação militar, mas nós que é interessante, é meio pesado falar sobre isso, né? Então, já tem aplicações diversas, olha, para trânsito, para agricultura. Então, da aplicação do GPS na agricultura, podemos falar que a agricultura de precisão ela permite fazer uma mapeamento da área plantada em todos os sentidos que você possa imaginar. Correção de solo, sensores de umidade, sensores de temperatura, medições, aferições de evapotranspiração. Hoje há a possibilidade de aquisição de tratores em valores assim superiores a milhões de reais, que tem todo o sistema de levantamento da situação de uma área, de uma lavoura. Então, o nível de conhecimento em nível de informações que são trabalhadas e geradas para virar informações é extremamente consistente para o mercado atual. Podemos dizer que as aplicações de GPS podem ser utilizadas de navegação aérea, marítima, terrestre, levantamentos topográficos e geodésicos, mapeamentos, sistemas de informação geográfica, orientações de máquinas, monitoramento de veículos, agricultura de precisão e outros, né, que são as possibilidades que existem. Nessa análise podemos ver aqui as interfaces que são utilizadas para a demonstração do sistema. São interfaces divergentes. Temos aqui pelas análises e uma pergunta bem clara que pode ser feita mas essas colorações são relativas a comprimento de ondas, né? Vamos voltar aqui rapidamente. Vejam os comprimentos de ondas, os espectros visíveis, olha, de 400 a 700, comprimento de onda. Então, obviamente, de uma maneira lógica, os mapas que são gerados eles são relativos a sensores e às colorações que são características aos comprimentos de onda, aos espectros que são absorvidos. Toda essa utilização de sistemas de GPS gerou uma revolução gerencial dentro dos sistemas, né? Como foi dito, transformação de informação em conhecimento que agrega valor à produção. Aqui podemos ver que a tecnologia atual permite uma precisão de 5 a 15 metros nos pequenos GPS de mão. Entretanto, estão surgindo novas tecnologias capazes de reduzir o erro horizontal para valores de 1 a 3 metros, né? Hoje há a possibilidade de, em nível militar, obviamente, de se fazer leitura de uma moeda de centavos no chão, devido a uma superfície. Aqui, olha, podemos observar uma outra análise quando eu cito o conhecimento de estatística, o erro médio, né? Para nós falarmos de erro médio, há de se ter um entendimento entre os desvios médios, entre a variância, entre o desvio que é a padronização dos desvios e o coeficiente de variação, que geralmente é expresso em percentagem. A pessoa me dá um link para eu entender essa percentagem. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou voltar aqui. Olha, geralmente a reflectância é apresentada sob a forma de percentagem. Então, há uma lógica, né? Há uma lógica matemática. Então,
Uma outra forma também de abordar a temática seria a planilha, né, de formato de dados que vão ser alimentados os sistemas. Eu uso o GPS Track Maker, acho muito bom. Esse software aqui também é muito interessante, né? Há outros softwares, porém eu não tenho um conhecimento de outros softwares. Eu posso citar aqui o uso do Track Maker. Temos aqui o formato DXF, muito utilizado, o SHP, DGN, o DBF e o Access do Excel. Bem, avançando na temática, podemos falar agora de meridianos e paralelos, né? Para cada ponto da superfície terrestre possa ser localizado, existem sistemas de linhas imaginárias, que são representadas em uma carta, que são os meridianos e os paralelos. O meridiano de Greenwich seria o principal. As localizações são feitas a partir do marco zero para o oeste e para o leste. Olha, ó, menos, ó, mais. Aí o meridiano principal e os meridianos que podemos citar secundários, né? Então pode ir a menos 180 graus e mais 180 graus. Cada ponto da superfície terrestre está situado num ponto de interseção entre um meridiano e um paralelo. A localização de cada ponto é dada em termos de sua latitude e sua longitude. Este sistema está baseado em duas linhas, o equador e o meridiano principal, obviamente. As medidas são feitas em linhas curvas, isto é, nos paralelos e meridianos. Portanto, o sistema de medida utilizado é o grau. Então, linhas curvas, grau, né? A título de curiosidade, Belém é considerada a maior cidade do mundo na linha do Equador. Temos aqui, ó, a linha do Equador. É uma outra curiosidade, na cidade de Macapá há um estádio chamado, o apelido, né, Estádio Zerão, em que um lado do campo está no hemisfério norte e o outro no hemisfério sul. E tem aqui uma praça em que existe um marco que as pessoas denominam de marco zero. Latitude é a distância em graus, minutos e segundos ao norte e sul em relação à linha do Equador e vai de 0 a 90 graus. Assim, a latitude é o ângulo formado entre a linha do Equador e o paralelo em que o ponto está localizado. Longitude é a distância em graus, minutos e segundos a leste ou oeste em relação ao meridiano de Greenwich e vai de 0 a 180 graus. Assim, a longitude é o ângulo formado entre o meridiano principal Greenwich e o meridiano em que o ponto está localizado em relação ao centro da Terra. Aqui é um dado bem interessante, né? Podemos ver aqui, ó, UTM Zone Numbers. Aí você vai de 0, 1 a 60. E aqui, ó, os designators, designações, né? Ó, W, C, aqui, ó. Então, isso num campo plano, numa análise plana, você poderia linkar um número respectivo com uma designação respectiva para localizar numa esfera plana um ponto no que seria neste plano, né? Então, voltando. A projeção UTM proposta pelos Estados Unidos em 1950 abrange a totalidade das longitudes. Para que seja possível, é feito um fracionamento em fusos ou zonas de longitude determinada de maneira a não ultrapassar certos limites aceitáveis de deformação. Então ela pode detalhar, né? Você acaba encontrando dentro de um plano. Também há o sistema de referência ou datum, que são utilizados para descrever as posições dos objetos. Quando é necessário identificar a posição de uma determinada informação na superfície da Terra, são utilizados sistemas de referência terrestres, que são geodésicos. Então, olha o datum para descrever a posição dos objetos geodésicos. As coordenadas podem ser representadas em diversas formas, e uma superfície esférica recebe a denominação de coordenadas geodésicas, e uma superfície plana recebe a denominação de projeção, às quais estão associadas, por exemplo, as coordenadas UTM, conforme foram discutidas. Vamos avançando nos estudos, vamos falar um pouco sobre o VANT, veículo aéreo não tripulado. Múltiplas opções de utilização. Podemos dizer que todo drone é um VANT, mas nem todo VANT é um drone. Aí, nessa explicação, a legislação brasileira ela proíbe o uso de aeronaves autônomas, ou seja, aquelas que não precisam de alguém controlando o sistema remotamente, esse dispositivo. Então,
para a utilização no território nacional, há necessidade que tenha remotamente um piloto controlando esse drone. Em outras palavras, os vantes no Brasil precisam de um piloto que controle esse objeto. Para tanto, você pode utilizar uma circular de informações aeronáuticas, que é uso comercial, obviamente, em que vai explicar a finalidade, o plano de voo, o trajeto, no caso, a capacidade que vai ser utilizado, e com antecedência isso deve ser informado. A mesma lógica segue para instituições, por exemplo, instituições de pesquisa, universidades e outros que vão trabalhar para fins meramente científicos, como precisa de uma licença, um certificado de utilização e autorização que é experimental. Atualmente, muitos trabalhos que você pode utilizar componentes de topografia, eles já podem também ser feitos com a utilização de drones. Então existem muitos cursos hoje, regulamentação de drones, processamento de imagem de drones, mapeamento ambiental, aerolevantamentos, topografia, agricultura, drones avançados na agricultura, inspeção com drones, monitoramento de obras, análise espacial em tomada de decisões, georreferenciamento de imóveis rurais, cadastro técnico e georreferenciamento de imóveis urbanos, Big Data, Data Science, geoanálise, então Analytics, né, no caso. Já existem muitos cursos que são ofertados que podem servir de portfólio profissional. Em geral, estão utilizando drones na mitigação e prevenção de acidentes ambientais, acidentes graves. Então já é utilizado na área ambiental. Um exemplo aqui, olha, você pode fazer uma avaliação de uma área de difícil acesso. Essa área pode ser utilizada, levantar o drone aqui e ele fazer um mapeamento de uma área de risco, sem que com isso ponha em risco a vida humana. Então a múltipla utilização ou funcionalidade é algo muito característico, muito interessante. Aqui, olha, já existem drones somente para mapeamento, essa funcionalidade. Aqui tem um site que vocês podem pesquisar. E eles são utilizados para infraestruturas em obras, telhados, linhas de energia, painéis solares, plataformas, estradas, amplas utilizações. É um campo bem interessante que pode ser utilizado, né? Já estão totalmente dimensionados para utilização em vários segmentos. Por aqui a gente fica nessa aula de tópicos bem abrangentes, a gente fica por aqui.